Olá, queridas famílias! Neste vídeo nós vamos conversar sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental 1. Muitas novidades por aí, muita coisa boa, muita realização, muita satisfação e muita alegria. Então, primeira coisa, acalmar o coração. A educação do infantil do seu filho foi maravilhosa, então permanece com ele nesse período de férias as orientações positivas pelas quais ele ouviu na escola. Então, tudo deve continuar em cima dessa fala, que ano que vem serão novidades, muitas novidades. Não vamos falar sobre as dificuldades, então é um momento de alegria, de comemorar esta transição sem que as crianças tenham que ficar preocupadas com o que vai acontecer. Estão todos de férias, né? Então, se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre férias, só clicar aqui e assistir, tá bom? Agora, vamos falar sobre as perguntas que virão. É claro que os colegas fizeram um comentário: olha, nós estamos saindo da educação infantil, agora nós vamos ficar no ensino fundamental 1, vamos estudar com os maiores, né? É muita novidade, é muito gostoso, porque o seu filho está pequenininho, mas conversando como gente grande. Então vamos tornar este momento agradável, tá? Deixa a adaptação para a escola fazer. Você não precisa fazer esse trabalho, não precisa dizer para o seu filho o que vai acontecer, nem ficar fazendo avaliações dele na frente da família ou na frente de amigos sobre o que ele conseguiu aprender, o que ele não conseguiu aprender. Por favor, evitem comparações, cada um no seu tempo. Cada criança tem o seu tempo de prontidão e isso é muito importante ser respeitado, porque muitas das vezes na festinha, né, no aniversário, num encontro no meio do shopping, a gente encontra aquela criança da mesma idade, o filho do meu amigo, do primo, do irmão, de qualquer parente que esteja na mesma fase do seu filho. E aí vem a pergunta, né? Seu filho vai para o primeiro ano, o que ele já sabe, o que ele conseguiu aprender? Não faça esse tipo de comparação. Olhe para o seu filho. Ele é único. Ele vai estar sendo alfabetizado junto com os colegas, independente das dificuldades. Cada criança tem o seu tempo. Cada criança consegue esta prontidão em momentos diferentes. Ninguém precisa ficar aflito. Vão ter crianças que vão ler e escrever melhor com 4, 5 anos e isso é normal. Ah, mas meu filho tem 6 anos e ainda não consegue. Também é normal. Então, é um momento de respeitar o tempo de cada um. Então, vão ter crianças dentro de uma classe de primeiro ano que nos primeiros meses vão alcançar a alfabetização. Vão ter outros que vão alcançar um pouquinho mais tarde. E vão ter outros que alcançarão ao final do ano. Isso tudo vai depender da tranquilidade e do apoio de vocês. O mais importante nesta faixa etária é você estar ao lado do seu filho, é você apoiar, elogiar, motivar. Isso sim é importante. Estar atento a todos os reflexos de letras que o universo já traz. Então, dentro de um supermercado, é na sua casa, incentivar a leitura de livrinhos, entrar em sites interessantes, a internet está em alta, né? Para os pequenos também. Então, entrar em sites interessantes, brincar de karaokê, fazer brincadeiras que levem seu filho a aprimorar essa leitura e a escrita. Mas isso com muita tranquilidade. Se o seu filho ainda não sabe ler e vai começar o primeiro ano do ensino fundamental 1, pode ter certeza que tudo correrá bem. O importante é valorizar cada momento. E esse é o momento de ser muito valorizado. E também é importante entender o que é o primeiro ano do ensino fundamental 1. Essa nomenclatura, ela surgiu para inserir o primeiro ano ao ensino fundamental, até então chamados de classes de alfabetização, que era inserido na educação infantil. Essa nomenclatura modificou, sendo que
A classe de alfabetização e o primeiro ano é a mesma coisa, é o momento de começar a alfabetização. Essa fala é muito importante, começar. Então o seu filho ele está entrando para um processo de alfabetização. Esse processo ele não finaliza no primeiro ano. Então meu filho tem que saber ler, escrever tudo no primeiro ano com perfeição? Não. Seu filho precisa estar motivado à leitura e à escrita, o que é muito importante. Então, qual é o papel de vocês? Qual a dica que eu deixo para vocês que é muito importante nessa fase? Seu filho fez um desenho num pedacinho de papel. Valoriza o pedacinho de papel. Valoriza o desenho do seu filho. Outra coisa que os pais têm o hábito de fazer com muita inocência, mas fazem. O que você desenhou? Se ele desenhou, ele tem consciência daquilo que ele desenhou e ele espera que você entenda. Então, o que você pode falar? Nossa, que desenho bonito, primeiro elogio. E aí você pode falar assim, mas eu não entendi esse detalhe do desenho. Para ele começar a se comunicar sobre aquele desenho e não dizer que você não entendeu. Nesse momento é um momento, como eu falei, de motivar. Então, qualquer rabisco deve ser valorizado. Sabe aqueles morrinhos que a criança chega com uma folha de papel em branco e fala para você: mãe, escrevi um bilhete, pai, ou qualquer pessoa da família que tenha contato com a criança recebe esse bilhete. E aí o bilhete é cheio de morrinho, né? Exatamente assim. E futuramente nós vamos conversar sobre as fases da escrita. Mas para que vocês fiquem tranquilos, eu vou apresentar a vocês uma nomenclatura chamada realismo nominal. É quando a criança traça como se fossem desenhos, ou morrinhos, ou bolinhas. Elas vão em linha, delineando uma escrita. Ela está aprimorando o seu conhecimento para começar a escrever. Isso deve ser muito valorizado. Quando ela fala para você que escreveu um bilhete, muitas pessoas começam a rir ou não valorizam. É importante valorizar. Proceder desta forma. Guardar aquele bilhetinho, ele fica observando se você vai guardar, se você vai largar em um canto qualquer. Isso é muito importante, ele precisa perceber que está sendo valorizado. Porque daí por diante, ele, com essa motivação em escrever, ele vai começar numa crescente. Os morrinhos, daqui a pouco letrinhas soltas, daqui a pouco sílabas aleatórias, até que surgirão as primeiras palavras. E pode ter certeza que acontece exatamente nesta ordem. Esta ordem ela pode ser rápida, ela pode ser lenta, ela pode ter um processo razoável. Então não fiquem preocupados nem ansiosos para que o momento da alfabetização se conclua. Acompanhar as atividades é muito importante. Acompanhar o momento do dever de casa. Inclusive nós vamos ter um vídeo só para falar de trabalho de casa. Será um vídeo muito interessante, fiquem atentos. Mas hoje nós vamos falar apenas sobre acompanhar as atividades. Qualquer atividade que você recebe da escola do seu filho para fazer uma pesquisa, é importante fazê-lo participar da atividade. É importante estar atento às datas. Nessa fase, a escola desenvolve muitas pesquisas, muito trabalhinho, que pede para você participar com alguma coisa que tem que levar de casa. Isso é muito importante para a criança se sentir feliz na escola. E não fiquem preocupados com a leitura em si, mas fiquem preocupados em aproveitar e estar do lado do seu filho nesse processo de ensino-aprendizagem. Então fiquem atentos e se inscrevam no nosso canal, porque muita novidade vai vir por aí, muitos vídeos novos vão vir por aí sobre fases da escrita, que vocês vão precisar de esclarecimentos sobre isso, e eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas. Qualquer coisa, qualquer sugestão, escreva para o nosso e-mail contato@filhos.com.br. Não deixe de se inscrever no nosso canal e receba todas as notificações.